A água escorria fria nas mãos de Luciana enquanto ela esfregava a pia de mármore. Mas as vozes do outro lado da parede a fizeram congelar. 3 dias, sussurrou um homem, em tom agudo e urgente. É tudo o que temos. A remessa chega na terça-feira de manhã. O pano de Luciana parou de se mover. Ela ficou completamente imóvel no banheiro de hóspedes, respirando superficialmente. O duto de ventilação acima dela transmitia cada palavra do escritório adjacente com clareza cristalina. E Dominique não suspeita de nada? Outra voz, mais grave com um tom sombrio. Nada. Ele confia totalmente em nós. Ele acha que estamos ajudando-o a expandir. Risadas, frias e breves. Seu coração batia forte contra as costelas. Ela não deveria estar ouvindo isso. Ela se pressionou contra a parede, o pano pingando no chão branco imaculado. E o evento no sábado? A gala? Cobertura perfeita. Todos que importam estarão lá. Políticos, líderes empresariais, toda a rede. Quando acontecer, todos testemunharão. Testemunhar o que exatamente? Uma pausa, longa o suficiente para fazer o estômago de Luciana revirar. Sua queda e nossa ascensão. A transferência acontecerá às 9h30, logo após o brinde com champanhe. Quando alguém perceber o que está acontecendo, será tarde demais. As palavras pairavam no ar como veneno. As mãos de Luciana tremiam. Ela trabalhava nessa mansão há 8 meses. 8 meses sendo invisível, esfregando pisos e polindo prataria, enquanto os ricos circulavam ao seu redor como se ela fosse um móvel. 8 meses em que Dominic Ashworth mal reconhecia sua existência, além de ordens gritadas e olhares desdenhosos. Mas isso era diferente. E se alguém interferir? Quem? Os funcionários? O primeiro homem bufou. Eles são decoração. Não veem nada, não ouvem nada, não importam nada. Especialmente aquela garotinha da limpeza que está sempre espreitando por aí. Qual é o nome dela mesmo? Isso importa? Mais risadas. Luciana cerrou os dentes. Seus dedos apertaram o pano até a água escorrer por entre seus dedos. A vontade de arrombar aquela porta queimava em seu peito, mas algo a impediu. Algo antigo, algo cauteloso. Os documentos estão seguros? Trancados em seu cofre pessoal. Ele mesmo os assinará, pensando que está autorizando uma simples fusão. Quando ler as letras miúdas, tudo já terá sido transferido. Seus bens, suas empresas, sua reputação. Tudo. E se ele se recusar a assinar? Silêncio. Do tipo que respondia às perguntas sem palavras. Luciana prendeu a respiração. Ela precisava se mover, sair, fingir que não tinha ouvido nada. Mas seus pés permaneceram presos ao chão. A alternativa já foi providenciada. De qualquer forma, sábado à noite marca o fim do império de Dominic Ashworth. A questão é se ele sairá vivo ou não. Passos se aproximaram da porta. E treinamento de Luciana entrou em ação, antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela se ajoelhou, pegou seu carrinho de limpeza e se moveu para a banheira com eficiência treinada. Quando a porta do escritório se abriu e 2 homens em ternos caros passaram pelo banheiro, ela estava esfregando o rejunte dos azulejos, com a cabeça baixa, invisível. Eles nem sequer olharam para ela. Ela os reconheceu imediatamente. Marcus Chen, o principal consultor financeiro de Dominique, cabelos grisalhos, sempre impecável, sempre sorridente. E Victor Strand, chefe de segurança. Um homem cujo trabalho era literalmente proteger Dominique Ashworth. Eles estavam planejando algo catastrófico e acabaram de descartá-la como parte do cenário. Luciana esperou até que os passos deles desaparecessem no corredor de mármore, antes de se levantar. Suas pernas estavam fracas. Sua mente corria por cenários, opções, pela matemática impossível do que ela acabara de ouvir. 3 dias até a remessa. Sábado, para a gala. Documentos em seu cofre pessoal. Ela olhou para seu reflexo no espelho. Uma jovem mulher em um uniforme cinza olhava de volta, olheiras escuras sob os olhos, cabelo preso em um coque prático. 26 anos e completamente insignificante para qualquer pessoa importante neste mundo. Exatamente como ela precisava ser. Mas o reflexo não mostrava tudo.
Não mostrava os 3 anos que ela passou na análise de segurança corporativa, antes de tudo desmoronar. Não mostrava o banco de dados de padrões de fraude financeira ainda memorizado em sua cabeça. Não mostrava a razão pela qual ela havia escolhido essa mansão em particular, esse trabalho em particular, essa posição em particular de observação invisível. Algumas quedas em desgraça eram intencionais. Luciana terminou de limpar o banheiro com precisão mecânica, sua mente já trabalhando no problema. Ela precisava de provas, precisava entender todo o alcance do que Marcos e Victor estavam planejando. E precisava fazer isso sem revelar que era mais do que eles viam. Uma ninguém, uma faxineira, uma decoração. Ela carregou seus materiais pela escada dos empregados, a passagem estreita que mantinha a equipe escondida dos grandes espaços da mansão. As paredes ali eram brancas, sem arte, sem luxo, apenas funcionais. Luciana, ela se assustou. A voz veio de cima, áspera e impaciente. Dominic Ashworth estava no topo da escada principal, olhando para ela com a expressão que reservava para inconveniências. Alto, angular, provavelmente com 50 anos, mas mantido como em carro de luxo. Seu terno provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Sim, senhor. Ela manteve os olhos baixos, sua voz baixa. A sala de estar oeste. Há uma mancha de água no teto. Preciso que isso seja resolvido antes do fim de semana. Claro, senhor. Vou cuidar disso imediatamente. Ele já estava se afastando antes que ela terminasse de falar. 3 dias atrás, sua indiferença a magoou. Hoje, parecia uma armadura. Ela subiu ao 3º andar, onde ficava a sala de estar. A mancha de água era quase invisível. Uma pequena descoloração que só alguém obcecado pela perfeição notaria. Ela montou a escada e examinou a mancha, mas sua mente estava em outro lugar. A festa de gala de sábado. O maior evento social que Dominique organizava anualmente. 200 convidados. Champanhe à vontade. Networking que moldava indústrias. O palco perfeito para uma destruição muito pública. Ou pior, ela desceu e caminhou até a janela. Dali, podia ver todo o gramado leste, onde os trabalhadores já estavam montando a enorme tenda para o evento. Tecido branco ondulando com a brisa da tarde. Mesas sendo arrumadas em fileiras perfeitas. Um palco temporário sendo construído. Seu telefone vibrou no bolso. Ela o tirou com cuidado. Uma mensagem de sua irmã. Você pode enviar 200 este mês? Os custos dos medicamentos aumentaram novamente. O peito de Luciana apertou. 200. Ela conseguiria com dificuldade. Se pulasse refeições. Se nada desse errado. Se mantivesse esse emprego. Avisar Dominic Ashworth sobre uma conspiração significaria revelar como ela tinha ouvido a conversa. Significaria perguntas. Significaria exposição. E exposição significava perder esta posição, este rendimento, esta frágil estabilidade que ela tinha construído a partir das ruínas. Mas ficar em silêncio significava ver um homem morrer, mesmo um homem arrogante e desdenhoso que a tratava como se fosse um móvel. Ela digitou de volta. Vou enviar na sexta-feira. A tarde se dissolveu em tarefas rotineiras. Limpar o pó, polir, organizar. Ela se movia pelos 23 cômodos da mansão com eficiência silenciosa, mas seus olhos captavam detalhes que antes passavam despercebidos. O fato de a porta do escritório de Marcos estar sempre trancada. O número incomum de reuniões privadas que Victor realizava na ala sul. Os novos rostos entre a equipe de segurança. Homens que ela não reconhecia dos primeiros meses ali. Pedaços de um quebra-cabeça que ela não queria resolver, mas não podia ignorar. Às 6 horas, a equipe se reuniu na cozinha para a reunião diária. A senhora Hargrove, a governanta-chefe, revisou a programação da semana com precisão militar. Ela tinha 60 anos. Era severa e trabalhava para a família Ashworth há 3 décadas. A gala de sábado é nossa maior prioridade, anunciou ela, olhando para a equipe reunida. O Sr. Ashworth espera a perfeição absoluta. Não preciso lembrar o que aconteceu no ano passado, quando um garçom derramou vinho na esposa do prefeito. Ninguém falou. Todos se lembravam. O garçom foi demitido na hora. Luciana, o olhar da Sra. Hargrove fixou-se nela.
Você será designada para os banheiros dos convidados da parte superior durante o evento. Fique fora de vista, mantenha tudo imaculado e, sob nenhuma circunstância, interaja com os convidados. Entendido? Sim, senhora. Ótimo. Dispensada. A equipe se dispersou. Luciana se dirigiu para os aposentos dos empregados, uma ala reformada no lado norte da mansão, onde os funcionários que moravam no local residiam. Seu quarto era pequeno, com apenas 3 metros quadrados, mas era dela. Uma cama, uma mesa, uma janela com vista para a entrada de serviço. Ela fechou a porta e se encostou nela. 3 dias. Ela tirou um caderno debaixo do colchão. Nele, ela mantinha suas observações. Não sobre a conspiração. Ela não sabia disso até hoje, mas sobre as rotinas da mansão, seus ritmos, seus segredos. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Agora, ela virou para uma nova página e começou a escrever tudo o que se lembrava da conversa no banheiro. Cada palavra, cada inflexão, cada implicação. A remessa na terça-feira. A festa de gala no sábado. 9h30, depois do brinde com champanhe. Documentos no cofre de Dominic. Uma transferência de ativos. A escolha entre assinar ou não respirar. Ela sublinhou a última parte 2 vezes. Alguém bateu à sua porta. Luciana enfiou o caderno debaixo do travesseiro e abriu a porta. Helena, outra faxineira, estava ali com 2 xícaras de café barato. Achei que você poderia precisar disso. Você parecia estressada na reunião. Obrigada. Luciana pegou a xícara, grata. Helena era gentil, uma das poucas pessoas nesse lugar que a tratava como um ser humano. Este baile está deixando todo mundo nervoso, disse Helena, encostada na moldura da porta. A senhora Hargrove está pior do que o normal. É um grande evento. Enorme. Aparentemente, alguns contratos importantes do governo estão sendo discutidos. O senhor Ashworth está tentando garantir uma parceria que triplicará sua riqueza. Helena baixou a voz. Ouvi Marcos dizer a Victor que este fim de semana mudará tudo. O sangue de Luciana gelou. Ele disse como? Apenas que depois de sábado, nada será como antes. Pareceu dramático, na minha opinião, mas essas pessoas ricas adoram teatralidade. Nada será como antes. Porque Dominic Ashworth pode não sobreviver a isso. Helena conversou por mais alguns minutos antes de sair. Luciana trancou a porta e voltou às suas anotações. Ela precisava de mais informações. Precisava entender o quadro completo antes de decidir o que fazer. Se é que faria alguma coisa. A atitude mais inteligente era permanecer invisível. Manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho, enviar dinheiro para sua irmã e fingir que não tinha ouvido nada. Ela já havia reconstruído sua vida das cinzas uma vez. Não podia se dar ao luxo de destruí-la novamente. Mas as palavras ecoavam em sua mente. De qualquer forma, a noite de sábado marca o fim do império de Dominic Ashworth. A questão é se ele sairá vivo ou não. Ela olhou para seu reflexo no pequeno espelho acima de sua mesa. O mesmo rosto comum, os mesmos olhos cansados. Mas por baixo, algo mais se agitava. Algo que ela havia enterrado quando sua antiga vida desmoronou. Um senso de responsabilidade que uma vez a levou a expor a corrupção em corporações bilionárias. Uma teimosa recusa em deixar o mal vencer só porque lutar contra ele era inconveniente. Ela já havia pago um preço alto por essa recusa antes. Estaria ela pronta para pagá-lo novamente? Luciana pegou o caderno e em um pequeno quarto na ala norte, uma mulher em uniforme cinza traçava uma conspiração. Uma palavra cuidadosa de cada vez. 3 dias até a remessa. 5 dias até a gala. E em algum lugar entre eles, uma escolha que definiria quem ela realmente era. Não a faxineira invisível que todos viam, mas alguém completamente diferente. Alguém que eles nunca suspeitariam, até que fosse tarde demais. A manhã de terça-feira chegou com céu cinza e vento frio. Luciana polia os talheres na sala de jantar, suas mãos se movendo em ritmo mecânico enquanto sua mente acompanhava o relógio. 10h15. A remessa que Marcos havia mencionado deveria chegar hoje. Ela precisava vê-la. O problema era a vigilância.
A mansão de Dominique tinha câmeras por toda parte, monitoradas pela equipe de segurança de Victor. Movimentar-se por áreas não autorizadas levantaria perguntas que ela não poderia responder, a menos que tivesse um motivo. Hargrove interrompeu seus pensamentos. A biblioteca precisa de atenção imediata. O Sr. Ashworth derramou café no tapete persa. Perfeito. Ela reuniu seus materiais e se dirigiu à biblioteca. Uma sala de 2 andares cheia de livros que Dominique provavelmente nunca leu. A mancha de café era mínima, quase imperceptível, mas ela fez questão de tratá-la com precisão cuidadosa. Através das janelas altas, ela observava a entrada circular da garagem. Às 10h43, uma van preta parou na entrada de serviço. Não no portão principal, na entrada dos fundos, onde as entregas geralmente chegavam. Mas essa não era uma entrega comum. 3 homens saíram, todos vestindo ternos escuros idênticos, sem logotipos de empresas, sem marcas de identificação. Eles se moveram com determinação em direção à ala sul da mansão, carregando 2 malas de metal. Victor os recebeu na porta. O pulso de Luciana acelerou. Ela se posicionou perto da janela, fingindo inspecionar as cortinas em busca de poeira enquanto observava a troca. Victor conversou brevemente com o líder e, em seguida, gesticulou para que entrassem. Eles desapareceram na seção restrita da mansão. Ela precisava se aproximar. Luciana terminou de limpar o tapete e deixou seus materiais na biblioteca. Em seguida, caminhou calmamente em direção à ala sul, carregando apenas um pano de poeira. Se alguém perguntasse, ela estava fazendo a limpeza de rotina. A ala sul abrigava os escritórios particulares e os aposentos pessoais de Dominique. Os funcionários raramente entravam sem permissão explícita. O corredor estava vazio, silencioso, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo. Ela passou pelo primeiro escritório, depois pelo segundo. Vozes vinham da terceira porta, ligeiramente entreaberta. Tudo está contabilizado, disse a voz desconhecida. Os números de série batem. Os certificados de autenticidade estão incluídos. E as origens são impossíveis de rastrear? Perguntou Victor, com voz cortante. Completamente limpas. Tanto quanto qualquer investigação possa revelar, esses itens foram adquiridos legalmente através dos canais adequados. Ótimo. Marcos quer que eles fiquem guardados no cofre até sábado. Após a assinatura, eles servirão como garantia inicial para a transferência. Luciana pressionou-se contra a parede, mal respirando. E quanto ao próprio Ashworth? Ele não suspeita? Victor riu, friamente e brevemente. O homem é arrogante demais para suspeitar da própria sombra. Ele acha que somos leais. Acha que seu dinheiro e poder o tornam invencível. Sábado à noite ele aprenderá que não é assim. E se ele se recusar a assinar os documentos, então seguiremos com o plano alternativo. O fornecedor do buffet já foi informado. Um copo, um brinde e Dominique Ashworth se tornará uma trágica emergência médica. Ataque cardíaco. Muito comum em homens da idade dele sob estresse. O estômago de Luciana revirou. De qualquer forma, nós vencemos. Passos se aproximaram da porta. Ela se moveu rapidamente, anos de treinamento surgindo através da memória muscular que ela tentava esquecer. 3 passos até o canto. Virar. Caminhar com determinação em direção ao banheiro como se ela pertencesse àquele lugar. Os homens apareceram assim que ela desapareceu de vista. Seu coração batia forte. Ela se trancou no banheiro e se encostou na porta, forçando sua respiração a desacelerar. Eles estavam planejando envenená-lo. A revelação das palavras de Victor se instalou como gelo em seu peito. Não se tratava apenas de fraude financeira. Era um assassinato premeditado disfarçado de causa natural. Ela esperou 5 minutos antes de sair do banheiro. O corredor estava vazio novamente. Ela voltou para a biblioteca, pegou seus produtos de limpeza e voltou para a ala dos empregados. Seu quarto parecia menor do que nunca. Luciana sentou-se na cama e pegou o caderno. Suas mãos tremiam enquanto ela escrevia tudo o que tinha ouvido. As caixas de metal, os certificados de autenticidade, o cofre,
O fornecedor. O copo envenenado. Um quadro completo estava se formando, e era pior do que ela imaginava. Marcos e Victor não estavam apenas roubando o império de Dominique. Eles estavam apagando-o completamente. Ela precisava de provas. Algo concreto que pudesse levar às autoridades. Mas quais autoridades? Marcos tinha conexões em todo o mundo dos negócios. Victor controlava a segurança. Eles haviam apagado seus rastros cuidadosamente. Quem acreditaria em uma faxineira em vez de dois homens poderosos? Seu telefone vibrou. Outra mensagem de sua irmã. O médico disse que preciso fazer o procedimento no mês que vem. Eles querem 5.000 adiantados. Sei que é muito. Desculpe. 5.000. Luciana ficou olhando para o número até ele ficar embaçado. Ela tinha 800 em poupança. $800 separavam sua irmã dos cuidados médicos necessários. Se ela ficasse calada, continuasse trabalhando, poderia economizar o suficiente em 6 meses. Talvez 7, se sua irmã vivesse tanto tempo. Mas expor essa conspiração significava perder o emprego. Significava se tornar visível. Significava arriscar tudo o que ela havia reconstruído. Ela digitou de volta. Vou dar um jeito. Não se preocupe. Então apagou e escreveu. Quão urgente é? A resposta veio imediatamente. Eles podem esperar até o verão. Eu vou dar um jeito. Sua irmã estava mentindo. Luciana reconhecia aquele tom mesmo em mensagem de texto. Ela colocou o telefone de lado e ficou olhando para o teto. 2 escolhas impossíveis. Salvar um homem que a tratava como um objeto ou salvar sua irmã. Devia haver outra maneira. A quarta-feira trouxe chuva e tensão. A mansão fervilhava com os preparativos para a festa de gala do sábado. Floristas chegaram com arranjos elaborados. A empresa de catering enviou funcionários para inspecionar a cozinha. Os trabalhadores transformaram o gramado leste em um local elegante, apesar do tempo. Luciana movia por tudo isso como um fantasma, limpando, observando, juntando peças. Ela soube que Marcos havia marcado uma reunião privada com Dominic para a tarde de sexta-feira. Revisão final dos documentos da fusão. Ele disse à Sra. Hargrove ao reservar a sala de conferências. A assinatura aconteceria então, um dia antes da festa de gala. Ela soube que Victor havia contratado 12 seguranças adicionais para o evento. Apenas precauções, ele explicou. Mas Luciana reconheceu 3 deles de sua vida anterior. Homens que trabalhavam para organizações que não faziam perguntas. Ela soube que a fornecedora do serviço de buffet, uma mulher chamada Sandra Moss, havia recebido o triplo do valor normal. Em dinheiro, sem deixar rastros. As peças se encaixavam como vidros quebrados, afiados e perigosos. Na quinta-feira à tarde, Luciana estava limpando o pó do corredor do 2º andar quando ouviu seu nome. Aquela garota da limpeza. Qual é o nome dela mesmo? Ela congelou. A voz vinha do escritório de Dominic, com a porta entreaberta. Luciana, alguma coisa, respondeu Marcos, indiferente. Por quê? Eu a vi perto da ala sul na terça-feira. Achei estranho. Victor, seu tom de voz denotava suspeita. Provavelmente estava apenas limpando. Esse é o trabalho dela. Talvez. Ou talvez ela seja mais observadora do que imaginávamos. Silêncio. O pulso de Luciana batia forte em seus ouvidos. Você acha que ela ouviu alguma coisa? Marcos parecia cético. Acho que temos sido descuidados, falando livremente porque presumimos que os funcionários são surdos e cegos. Mas suposições fazem as pessoas serem pegas. O que você sugere? Sugiro que a observemos. De perto. Se ela mostrar qualquer sinal de saber algo que não deveria, lidamos com isso antes de sábado. Lidar com isso. As palavras pairaram no ar como uma ameaça. Você está sendo paranoico, disse Marcos. Ela não é ninguém. Uma mulher desesperada que trabalha por um salário mínimo e mal consegue pagar o aluguel. Ela não é uma ameaça. As maiores ameaças sempre vêm das pessoas que você subestima. Luciana se afastou da sala de estudos com passos cuidadosos, sua mente a mil. Victor suspeitava dela. Não o suficiente para agir ainda, mas o suficiente para vigiar. Ela precisava ser mais cuidadosa.
ou precisava agir mais rápido. Naquela noite, ela se ofereceu para fazer uma limpeza extra na ala do escritório principal. A senhora Hargrove ficou surpresa, mas agradecida. Iniciativa é rara hoje em dia, disse ela, aprovando as horas extras. Luciana esperou até que a mansão se acalmasse na quietude da madrugada, até que Dominique se retirasse para seus aposentos, até que a equipe diurna fosse embora e apenas a equipe noturna mínima permanecesse. Então ela agiu. O escritório de segurança ficava no primeiro andar, perto da cozinha. Victor o mantinha trancado, mas Luciana havia aprendido os padrões de patrulha ao longo de 8 meses de observação invisível. O guarda verificava as câmeras a cada hora, deixando o escritório vazio entre uma verificação e outra. Ela tinha 7 minutos. A fechadura era básica, projetada para impedir invasões casuais, não esforços determinados. Ela havia aprendido a arrombar fechaduras em outra vida, uma habilidade que agora voltava com assustadora facilidade. 3 minutos para entrar. O escritório era pequeno, dominado por uma série de monitores que mostravam diferentes áreas da mansão. Armários de arquivos alinhavam-se em uma parede. Uma mesa continha o computador de Victor, protegido por senha. Ela ignorou o computador. Precisava de provas físicas, algo que pudesse fotografar, algo inegável. Os armários de arquivos também estavam trancados, mas as chaves estavam penduradas em um gancho atrás da porta. Descuidado, arrogante. Ela abriu a segunda gaveta e encontrou arquivos pessoais, listas de segurança, verificações de antecedentes. A terceira gaveta continha contratos e correspondência. A quarta gaveta a fez parar de respirar. Dentro havia plantas arquitetônicas da mansão, cronogramas de eventos e uma pasta intitulada Contingências de Sábado. Ela a retirou com as mãos trêmulas. Dentro havia planos detalhados para a gala, mas não a versão pública. Isso mostrava rotas de fuga, sequências de tempo e referências codificadas à transferência de ativos e neutralização do alvo principal. Havia uma fotografia de Dominique, circulada em vermelho, e abaixo dela um relatório médico de um médico que ela nunca tinha ouvido falar, pré-assinado e datado para domingo de manhã. Causa da morte: parada cardíaca aguda. Eles já tinham escrito sua certidão de óbito. As mãos de Luciana tremiam enquanto ela pegava seu celular e fotografava cada página. O flash estava desligado, o som silenciado, mas cada clique parecia ensurdecedor na sala silenciosa. 4 minutos se passaram. Ela encontrou outra pasta marcada como transferências financeiras. Dentro havia números de bancos, detalhes de contas e um documento mostrando como toda a fortuna de Dominique seria redirecionada poucas horas após sua morte. 50 bilhões em ativos. Desaparecendo em contas offshore. Ela fotografou tudo. 6 minutos. Ela colocou tudo de volta exatamente como havia encontrado. Trancou o armário e devolveu as chaves ao gancho. Em seguida, saiu do escritório e caminhou calmamente em direção à ala dos empregados. Seu coração só parou de bater forte quando ela trancou a porta do quarto. Ela havia conseguido. Tinha a prova. Agora precisava descobrir o que fazer com ela. A manhã de sexta-feira trouxe um céu azul cristalino e um frio intenso. Luciana mal dormiu. As fotos estavam em seu celular, criptografadas e armazenadas em uma conta na nuvem a qual Victor não tinha acesso. Mas ter provas e usá-las eram coisas diferentes. Se ela fosse a polícia, eles acreditariam nela? Uma faxineira acusando 2 homens proeminentes de conspiração e tentativa de homicídio? Se ela contasse diretamente a Dominique, ele a ouviria? Ou ele a ignoraria, como ignorava tudo o que ela dizia? E se Marcos e Victor descobrissem que ela tinha provas, quanto tempo ela sobreviveria? Ela cumpriu sua rotina matinal em um estado de torpor. Limpar os banheiros, polir os espelhos, tirar o pó dos quartos. Trabalho invisível para uma mulher invisível. Às 2 horas, a senhora Hargrove convocou todos os funcionários para a cozinha. Briefing final antes do evento de amanhã, anunciou ela.
Espero perfeição absoluta de todos. A lista de convidados inclui funcionários do governo, líderes empresariais e representantes internacionais. Um único erro pode custar-nos todos os nossos cargos. Luciana ouvia com meia atenção, com a mente na reunião que acontecia no andar de cima. Marcos e Dominic estavam revisando os documentos da fusão naquele momento, a assinatura que Victor e Marcos haviam planejado. Ela precisava impedir isso. Mas como? A reunião terminou. Os funcionários se dispersaram para suas tarefas. Luciana se dirigiu ao terceiro andar, aparentemente para preparar os quartos dos hóspedes para as chegadas do dia seguinte. Ela passou pela sala de conferências, onde Dominic e Marcos estavam sentados, cercados por papéis. Através da porta de vidro, ela viu Marcos deslizar um documento pela mesa. Viu Dominic pegar uma caneta. Seus pés pararam de se mover. Se Dominic assinasse aquele papel, ele estaria abrindo mão de tudo, e nem sabia disso. Ela precisava fazer alguma coisa. Sua mão alcançou a maçaneta da porta antes que seu cérebro reagisse. Então Victor apareceu no fim do corredor, caminhando em direção a ela com olhos frios. Luciana, disse ele, seu nome soando como uma acusação. E que você está fazendo neste andar? Preparando os quartos de hóspedes, senhor. Ordens da senhora Hargrove. Os quartos de hóspedes ficam na outra direção. Eu estava indo para lá agora. Ele se aproximou, muito perto. Sua voz baixou. Você parece nervosa. Estou apenas concentrada no meu trabalho, senhor. Está? Seu olhar aprendeu como um inseto, porque tenho notado você em lugares onde não deveria estar ultimamente, na ala sul. No corredor do escritório. Sempre por perto quando conversas privadas estão acontecendo. Sua boca ficou seca. Eu limpo toda a mansão, senhor. Tenho que estar em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. Ele sorriu, e foi o sorriso mais frio que ela já tinha visto. Diga-me, Luciana, em toda a sua limpeza, você já ouviu alguma coisa interessante? Alguma coisa que você sinta vontade de compartilhar? A ameaça era clara. Não, senhor, eu fico na minha e me concentro nas minhas tarefas. Ótimo. Porque as pessoas que ouvem coisas que não deveriam, as pessoas que se envolvem em problemas, tendem a ter acidentes infelizes. Especialmente em uma casa tão grande. Tantas escadas. Tantos lugares para cair. Seu sangue gelou. Eu entendo, senhor. Espero que sim. Ele apontou para o corredor. Os quartos de hóspedes estão esperando. Ela se afastou, sentindo os olhos dele em suas costas como facas. Ele sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente para ser perigoso. Ela tinha até amanhã. Menos de 24 horas para decidir se arriscaria tudo para salvar um homem que nunca a olhou com gentileza. Menos de 24 horas antes que alguém morresse. Luciana trancou-se no banheiro de hóspedes e pegou seu celular. Suas mãos tremiam enquanto ela percorria as fotos que havia tirado. As provas eram claras, condenatórias e irrefutáveis. Mas as provas não valiam nada se ela morresse antes de usá-las. Ela pensou na irmã, nos $5.000 para o procedimento. Na vida que construíra do nada depois de perder tudo. Então pensou em Dominic Ashworth, arrogante e desdenhoso, mas humano, vivo, e pensou em Marcos e Victor, homens que acreditavam que podiam matar sem consequências porque tinham comprado poder suficiente para se tornarem intocáveis. Algumas escolhas eram impossíveis, mas algumas escolhas definiam quem você era. Luciana olhou para seu reflexo no espelho do banheiro, o mesmo rosto cansado, o mesmo uniforme cinza. Mas, por baixo, algo mais estava se movendo, algo que ela havia enterrado quando sua antiga vida terminou. Um núcleo de aço que se recusava a ceder, mesmo quando ceder seria mais seguro. Ela já havia lutado contra a corrupção antes e pagado o preço. Estaria pronta para lutar novamente? A pergunta se respondeu sozinha. Ela procurou um contato que não ligava há 3 anos. Um repórter que a ajudara uma vez, que lhe devia um favor, que poderia realmente ouvi-la. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada. Então vozes no corredor a fizeram congelar. Está feito? A voz de Victor, baixa e urgente. Assinado e testemunhado. Marcos parecia triunfante. A transferência será executada automaticamente à meia-noite de domingo. Até lá, Dominic terá partido e tudo será nosso.
E a garota? O que tem ela? Ela é um risco. Vi como ela me olhou hoje. Ela sabe de algo. Então cuide disso hoje à noite. Faça parecer acidental. Um problema a menos antes de amanhã. Os passos se afastaram. Luciana ficou paralisada no banheiro, segurando o telefone com as mãos brancas. Eles estavam vindo atrás dela. Hoje à noite. Ela tinha algumas horas. Talvez menos. A escolha havia sido feita por ela. Agora, ela só precisava sobreviver o tempo suficiente para usá-la. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai. Luciana tinha 3 horas antes do início do turno da noite na mansão. 3 horas antes de Victor agir. Ela se sentou na cama, com o telefone na mão, olhando para as fotos criptografadas. Tudo o que ela precisava para expor a conspiração estava ali. Mas expô-la significava se revelar, e se revelar significava o fim de tudo o que ela havia reconstruído cuidadosamente. A mensagem de sua irmã brilhava na tela. Não se preocupe com o dinheiro. Vou dar um jeito. Luciana fechou os olhos. Então ela fez a ligação. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Aqui é Rachel Kim. Rachel, é Anna Reeves. Silêncio, longo e pesado. Ana? A voz de Rachel mudou de profissional para chocada. Eu pensei que você estivesse morta. Todos pensaram que você estivesse morta. Essa era a ideia. Onde você esteve? Já se passaram 3 anos desde o caso Meridian. Depois que você desapareceu, tentei encontrá-la, mas não havia nada, nenhum rastro. Como se você tivesse sido apagada. Eu me apaguei. Era a única maneira de sobreviver depois que expus a rede de lavagem de dinheiro deles. Luciana ouviu Rachel se movimentando, provavelmente indo para o espaço privado. Quando ela falou novamente, sua voz estava urgente. Por que você está ligando agora? Você está segura? Não, não estou segura. E preciso da sua ajuda mais uma vez. Ela explicou tudo. A conversa que ouviu, a conspiração, o assassinato planejado, as provas que ela havia coletado, a ameaça contra sua vida. Rachel ouviu sem interromper, com seus instintos jornalísticos claramente ativados. Tem certeza absoluta disso? Perguntou Rachel, quando Luciana terminou. Tenho fotografias de certidões de óbito pré-assinadas, documentos de transferência financeira e planos de segurança. É tudo real. E você está trabalhando atualmente como faxineira na mansão de Dominic Ashworth. Sim. Anna Reeves, investigadora de fraudes corporativas que derrubou uma operação de lavagem de dinheiro de 15 bilhões de dólares, está limpando banheiros para ganhar a vida. Isso pagava as contas. Isso me mantinha escondida. Rachel riu com um riso agudo e amargo. Você sempre foi a melhor em se infiltrar. Eu deveria saber que você sobreviveria. O que você precisa de mim? Publicação, hoje à noite. Tudo o que eu estou enviando precisa ser publicado antes do baile de amanhã. Uma vez que for público, eles não poderão me silenciar sem confirmar tudo. Precisarei verificar os documentos. Meu editor insistirá em várias fontes. Você não tem tempo para isso. Eles estão planejando me matar hoje à noite e assassinar Dominic Ashworth amanhã. Se você esperar pela verificação, nós 2 estaremos mortos. Outra pausa. Então a voz de Rachel endureceu com determinação. Envie-me tudo. Vou publicar em 2 horas. Mas Ana, assim que isso for ao ar, seu disfarce será descoberto. Todos saberão que você está viva, inclusive as pessoas da Meridian que queriam você morta há 3 anos. Eu sei. Vale a pena? Por um homem que provavelmente nem sabe seu nome? Luciana pensou nos olhares desdenhosos de Dominic, nas ordens que ele gritava, na completa indiferença dele à existência dela. Então ela pensou em vê-lo morrer enquanto ela não fazia nada. Sim, disse ela baixinho. Vale a pena. Então me envia os arquivos. E Ana, fique viva até de manhã. Quero entrevistá-la quando isso acabar. Luciana transferiu as fotografias criptografadas por um canal seguro que Rachel havia configurado anos atrás. Em seguida, apagou tudo do celular e destruiu o cartão SIM. Não havia mais volta. Ela verificou a hora. 8h30.
A equipe noturna chegaria às 9. Victor agiria em algum momento depois disso, quando a mansão estivesse silenciosa e fosse fácil encenar um acidente. Ela precisava desaparecer antes disso. Luciana arrumou uma pequena mala com o essencial: o dinheiro que havia economizado, uma muda de roupa, o caderno com suas observações manuscritas. Deixou o celular na cama, como isca para quem estivesse rastreando sua localização. Então fez algo que não fazia há 3 anos. Ela acessou a parte de si mesma que havia enterrado sob uniformes cinzentos e servidão invisível. Anna Reeves, investigadora de fraudes corporativas, a mulher que se infiltrou em organizações criminosas e expôs a corrupção que chegava aos mais altos níveis do poder. A mulher que sobreviveu a 2 tentativas de assassinato e desapareceu antes que a terceira pudesse ter sucesso. Ela se moveu pela mansão com um novo propósito, sem correr, sem ser invisível, deliberadamente. O escritório de segurança foi sua primeira parada. Victor ainda não estava lá, ainda em seu apartamento, se preparando para o que quer que tivesse planejado para ela. O guarda de plantão era um jovem chamado Thomas, que passava a maior parte dos turnos assistindo a vídeos em seu celular. Luciana bateu na porta. Ele deu um pulo, culpado, e enfiou o celular no bolso. "Posso ajudá-la?" "O Sr. Strange me pediu para entregar isto." Ela estendeu um papel dobrado que havia preparado. Thomas pegou, confuso. Quando ele o desdobrou, Luciana se moveu. 3 anos escondida não apagaram seu treinamento. Ela atingiu o ponto de pressão em seu pescoço com precisão e ele caiu inconsciente antes que o papel tocasse o chão. Ela o segurou, abaixou-o na cadeira e amarrou suas mãos atrás das costas com um laço plástico. Em seguida, amordaçou-o com sua própria gravata. "Desculpe", ela sussurrou. "Na verdade, você é uma das pessoas decentes." Ela acessou o sistema de segurança com as credenciais de Victor, que havia memorizado semanas atrás ao observá-lo digitar. As câmeras espalhadas pela mansão mostravam vários corredores e quartos vazios. Luciana isolou as imagens da ala sul e da entrada principal. Em seguida, criou um loop de 10 minutos de imagens vazias que se repetiriam enquanto exibiam marcas de tempo em tempo real. Victor pensaria que as câmeras estavam funcionando bem. Ele não perceberia que ela havia criado um ponto cego. Em seguida, ela acessou as fechaduras digitais em toda a mansão. O sistema era centralizado, controlado a partir deste terminal. Ela trancou os aposentos privados de Dominic por dentro. Ele já estava lá para passar a noite, seguro sem saber. Então, ela trancou as saídas da ala sul. Se Victor tentasse sair por ali, ficaria preso. Por fim, ela abriu os arquivos pessoais e encontrou o que precisava: o histórico completo de Victor, incluindo detalhes que ele havia escondido de Dominic. Ex-contratado militar, dispensa desonrosa, 3 acusações de agressão que desapareceram misteriosamente. E sua conexão com Marcus remontava a 15 anos, muito antes de qualquer um dos dois começar a trabalhar para Dominic Ashworth. Isso não era uma oportunidade. Era uma execução planejada há muito tempo. Ela baixou tudo para um pendrive e o guardou no bolso. Então ela ouviu passos no corredor. Luciana foi até a porta e espiou pela pequena janela. Victor se aproximava, com uma expressão fria e concentrada. Ele estava vindo atrás dela mais cedo do que o esperado. Ela saiu pela porta dos fundos do escritório de segurança e se dirigiu para a escada dos empregados. A passagem estreita estava escura, iluminada apenas por luzes de emergência. Ela subiu até o 3º andar e esperou. Victor iria verificar o quarto dela primeiro. Quando descobrisse que ela tinha desaparecido, ele iria procurá-la. A mansão era grande, mas sua equipe de segurança iria ajudá-lo a vasculhá-la sistematicamente. Ela precisava ficar à frente deles enquanto esperava a publicação de Rachel. 45 minutos até a história ser publicada. 45 minutos para sobreviver. A voz de Victor ecoou pelos corredores, casual e calma. "Luciana?"
A senhora Hargrove precisa falar com você. Nada urgente, apenas uma mudança na programação de amanhã. Ele estava fingindo, fazendo parecer normal. Ela não respondeu. Luciana, se você puder me ouvir, por favor, responda. Sei que você está nervosa com o baile, mas não há nada com que se preocupar. Seus passos se moviam pelo segundo andar, metódicos e pacientes. Ela subiu mais, até o quarto andar, onde os quartos de hóspedes estavam vazios e escuros. Através de uma janela, ela viu o gramado leste, agora transformado em um local elegante. Cadeiras brancas dispostas em fileiras perfeitas. O palco iluminado com uma suave luz âmbar. Amanhã à noite, 200 pessoas se reuniriam ali, sem saber que estavam participando de um assassinato. A menos que ela impedisse. Encontrei o celular dela. A voz de Victor chiou pelo rádio. Ainda está no quarto dela. A bateria está quente. Ela saiu recentemente. Quer que verifiquemos o terreno? Outra voz, de um membro da equipe de segurança. Não, ela ainda está dentro. Bloqueiem todas as saídas. Ninguém sai sem minha autorização. Eles estavam isolando a mansão. Luciana se dirigiu à passagem dos empregados, uma rede de corredores estreitos que conectavam os diferentes andares. As passagens eram originais do edifício, projetadas para permitir que os funcionários se movessem pela casa sem serem vistos. Ela os conhecia melhor do que Victor. Ela desceu para o primeiro andar por uma rota que contornava os corredores principais. Emergiu perto da cozinha, atualmente vazia. 30 minutos até a publicação. O telefone fixo da mansão estava sobre a bancada da cozinha. Ela pegou e discou. Serviços de emergência. Preciso relatar um assassinato planejado na propriedade Ashworth. Amanhã à noite, durante o baile de gala de caridade. Senhora, qual é o seu nome? Isso não importa. Dominique Ashworth será envenenado por seu chefe de segurança e seu consultor financeiro. Tenho provas. Será publicado online dentro de uma hora pela jornalista Rachel Keane. Vocês precisam enviar policiais aqui imediatamente. Senhora, preciso que você fique calma e forneça sua localização dentro da residência. Passos se aproximaram da cozinha. Luciana desligou e desapareceu novamente na passagem dos empregados. Ela ouviu Victor entrar na cozinha, momentos depois, pegar o telefone e verificar a última chamada. Ela ligou para os serviços de emergência, disse ele pelo rádio. Não importa, vamos embora antes que alguém chegue. Encontre-a agora. O tom havia mudado. Não havia mais fingimento. Era uma caçada. Luciana subiu de volta ao terceiro andar. Sua mente calculando rotas e tempo. Ela precisava ficar escondida por mais 20 minutos. Apenas 20 minutos até que a história se tornasse pública e tudo mudasse. Ela entrou na biblioteca pela entrada dos empregados. Uma pequena porta escondida atrás de uma estante. A enorme sala estava escura, iluminada apenas pelo luar que entrava pelas janelas altas. Ela se moveu entre as estantes, encontrou uma posição onde pudesse observar a entrada principal enquanto permanecia escondida. Então ela esperou. Victor apareceu 5 minutos depois, movendo-se pela biblioteca com foco predatório. Ele não estava sozinho. 2 seguranças o flanqueavam. Todos os 3 carregando armas que ela reconheceu como armas tranquilizantes. Não planejavam matá-la ali. Planejavam levá-la para algum lugar tranquilo. Ela está nesta ala, disse Victor baixinho. Eu posso sentir. Espalhem-se. Verifiquem todos os quartos. Eles se separaram. Luciana controlou a respiração, permanecendo absolutamente imóvel. Victor passou a menos de 1 metro de seu esconderijo, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Ele parou. Virou-se. Olhou diretamente para a estante onde ela estava agachada. Luciana, disse ele suavemente. Sei que você está perto. Posso sentir sua presença. Você está nos observando há meses, não é? Não apenas limpando, observando, aprendendo. Você é mais inteligente do que pensávamos. Ela não se moveu. Saia e prometo que você sairá viva disso. Nós pagaremos você. O que você precisar. As contas médicas da sua irmã? Considere-as pagas. Você quer uma nova vida? Nós providenciaremos.
Apenas nos dê as provas e desapareça novamente. Seu telefone tocou no bolso. Ela havia esquecido de deixá-lo para trás. A cabeça de Victor virou-se rapidamente na direção do som. Seus olhos se encontraram através de uma abertura entre os livros. Aí está você. Luciana correu. Ela saiu do esconderijo e correu para a porta dos empregados. Victor lançou-se atrás dela, mais rápido do que sua idade sugeria. Sua mão roçou o ombro dela, quando ela se abaixou para passar pela porta. A passagem estreita o atrasou, seu corpo mais largo lutando contra o espaço apertado. Ela ganhou distância, descendo correndo as escadas até o segundo andar. Atrás dela, Victor gritava ordens em seu rádio. Ala leste, segundo andar, passagem dos empregados. Intercepte-a no final. Os guardas estariam esperando lá embaixo. Luciana mudou de direção. Saiu correndo por uma porta lateral para o corredor principal. Correu em direção aos aposentos de Dominique. A fechadura digital estava vermelha, ainda protegida pela sua intervenção anterior. Ela bateu na porta. Senhor Ashworth. Abra a porta. Nenhuma resposta. Ele provavelmente estava usando fones de ouvido, lendo, completamente alheio. Victor dobrou a esquina, com 2 guardas atrás dele. Não tem para onde ir, disse ele, respirando com dificuldade. Você tornou isso mais difícil do que precisava ser. Luciana recuou contra a porta. Acabou, Victor. Já enviei tudo para a imprensa. Em 15 minutos, o mundo inteiro saberá o que você está planejando. Ele sorriu. Você está blefando. Estou? Verifique seu telefone. Rachel Kim, jornalista investigativa. Ela está publicando tudo. A certidão de óbito que você pré-assinou. Sua expressão ficou sombria. Notícia de última hora. Ele leu em voz alta. Plano de assassinato descoberto na mansão Ashworth. Investigação exclusiva revela fraude corporativa e assassinato planejado. Ele olhou para ela e seus olhos estavam frios como a morte. Você acabou de assinar sua própria sentença de morte. Não, disse uma nova voz. Você assinou a sua. Dominique Ashworth estava na porta agora aberta, com o rosto pálido, mas os olhos afiados e furiosos. Ele segurava seu próprio celular, exibindo o mesmo artigo. As fechaduras se destravam quando a notícia fosse ao ar, disse Luciana baixinho. Eu as programei para isso. Eu precisava que você visse a verdade. Dominique olhou para ela, realmente olhou para ela, pela primeira vez em 8 meses. Quem é você? Perguntou ele. Meu nome é Anna Reeves. Sou investigadora de fraudes corporativas. 3 anos atrás expus uma operação de lavagem de dinheiro de 15 bilhões de dólares e tive que desaparecer para sobreviver. Aceitei este trabalho porque precisava me esconder e porque sou boa em ver coisas que outras pessoas não veem. Ouvi Victor e Marcos planejando seu assassinato. Não podia deixar isto acontecer. Sirenes soaram à distância, aproximando-se cada vez mais. Victor levantou a arma tranquilizante, apontando para Luciana. Não importa agora. Vocês dois são problemas. E eu resolvo problemas. Dominic se colocou entre eles, sua voz firme apesar da arma apontada para seu peito. Abaixe a arma, Victor. Acabou. A polícia está chegando. A história é pública. Matá-los agora só confirma tudo. Eles não podem provar que fui eu. Acidente trágico. Intruso na mansão. Legítima defesa. Eles podem provar tudo isso, disse Luciana. Porque eu não enviei as provas apenas para Rachel. Enviei cópias para a divisão de crimes financeiros. Para o promotor público e para o seu ex-comandante, que está procurando por você desde que você roubou informações confidenciais durante sua dispensa. A mão de Victor tremeu ligeiramente. Isso é mentira. É mesmo? Verifique seu e-mail, aquele que você acha que é privado. Aquele que você usa para suas contas no exterior. Ele verificou. Seu rosto ficou pálido. Como você? Eu já disse, sou muito boa em encontrar coisas que as pessoas querem esconder. As sirenes chegaram aos portões. Luzes azuis e vermelhas brilhavam através das janelas. Os guardas de Victor se entreolharam. Depois, cuidadosamente, baixaram as armas e levantaram as mãos. Estávamos apenas seguindo ordens, disse um deles. Não sabíamos de nenhum plano de assassinato. Victor ficou sozinho.
com a arma ainda apontada, mas com o punho trêmulo. A voz de Dominique era gélida. 20 anos, Victor. Confiei em você por 20 anos, e você estava planejando me matar. Você não entende a pressão, disse Victor, perdendo a compostura. Marcos e eu construímos algo. Merecíamos mais do que salários. Merecíamos ser donos. Então você decidiu tomar isso. Nós ganhamos isso, me matando? A arma vacilou. Então Victor a abaixou lentamente e a colocou no chão. Onde está Marcos? Perguntou Dominique. Provavelmente já está a meio caminho da fronteira, disse Victor com amargura. Ele sempre teve a melhor estratégia de fuga. A polícia invadiu a mansão momentos depois, com armas em punho e vozes autoritárias. Eles prenderam Victor e seus guardas. Recolheram a arma tranquilizante como prova e começaram a isolar toda a propriedade. Um detetive se aproximou de Luciana, com um bloco de notas em mãos. Você é Anna Reeves? Sim. Estamos procurando por você há 3 anos. Você desapareceu logo após testemunhar contra a Meridian Corporation. Eu tinha um bom motivo. Aparentemente, sim. O artigo de Rachel Kim está causando bastante agitação. Precisamos de um depoimento completo. Vou lhe dar tudo, mas primeiro preciso fazer uma ligação. Ela pegou o telefone de Dominique emprestado e ligou para a irmã. Alô? A voz da irmã estava cautelosa, sem reconhecer o número. Sou eu. Lucy, de onde você está ligando? É uma longa história, mas preciso que você veja as notícias. E preciso que você saiba que os $5.000 para o seu procedimento já estão resolvidos. O quê? Como? Explicarei tudo mais tarde, mas você vai ficar bem. Prometo. Ela desligou antes que sua irmã pudesse fazer mais perguntas. Dominique ficou parado ao lado, observando com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Respeito. Talvez até gratidão. Você salvou minha vida, disse ele baixinho. Fiz meu trabalho. O trabalho que sempre fiz, quer as pessoas me vejam ou não. Eu nunca te vi. Você trabalhou na minha casa por 8 meses e eu nunca realmente olhei para você. A maioria das pessoas não vê os empregadas. Somos móveis para elas. Ele recuou. Desculpe, isso é inadequado, mas me desculpe. Luciana assentiu. Desculpas aceitas. O artigo menciona uma recompensa por informações que levem à prevenção de fraudes corporativas. É uma quantia substancial, suficiente para cobrir todas as despesas médicas de sua irmã e ainda sobrar. Eu não fiz isso por dinheiro, eu sei. É exatamente por isso que você merece. Ele fez uma pausa. Também devo a você 8 meses de salários atrasados por um trabalho para o qual você era super qualificada, e uma indenização, e uma carta de referência que realmente reflita suas capacidades. Você está me demitindo? Estou libertando você. Anna Reeves não pertence a um trabalho de limpar banheiros. Ela pertence a investigar fraudes e salvar vidas. Mas se você considerar ser consultora para a revisão de segurança da minha empresa, ficaria muito grato. É claro que meu julgamento na contratação precisa melhorar. Ela quase sorriu. Vou pensar nisso. O detetive voltou. Encontramos Marcos tentando embarcar em um voo particular. Ele está sob custódia. Precisamos que vocês dois venham à delegacia para prestar depoimentos formais. As horas seguintes se confundiram. Depoimentos, perguntas, análise de provas. Luciana os guiou por tudo, desde a conversa ouvida no banheiro até o arquivo trancado e a certidão de óbito pré-assinada. Marcos e Victor foram acusados de conspiração para cometer homicídio, fraude, peculato e uma dúzia de outros crimes. As provas eram esmagadoras. O artigo de Rachel viralizou, sendo divulgado por todos os principais veículos de comunicação. Pela manhã, o mundo sabia que uma faxineira corporativa havia, sozinha, exposto uma conspiração de $50 bilhões e salvado a vida de um homem. A festa de gala foi cancelada. A mansão era uma cena de crime.
E Anna Reeves não era mais invisível. 2 semanas depois, Luciana sentou-se em um pequeno café em frente a Rachel Kim. Você é uma celebridade agora, disse Rachel, deslizando um tablet pela mesa. Olhe isso, 3 ofertas de documentários, 4 contratos para livros e pelo menos 20 ofertas de emprego de empresas de segurança. Eu só quero pagar as contas médicas da minha irmã e desaparecer de novo. Você não pode desaparecer desta vez, Ana. Você é a história, a mulher invisível que viu tudo. Luciana tomou um gole de café, pensando. E você? O artigo lhe rendeu outro prêmio de jornalismo, o 3º este ano, e devo tudo a você. Rachel se inclinou para a frente. O que você vai fazer agora? Dominic me ofereceu um cargo para revisar a infraestrutura de segurança da empresa dele. Aparentemente, tenho talento para encontrar coisas que as pessoas querem esconder. Você vai aceitar? Talvez, ou talvez eu abra minha própria empresa. Existem muitas organizações corruptas por aí. Alguém precisa expô-las. O mundo precisa de mais pessoas como você. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a se manifestar quando veem algo errado. Eu apenas estava no lugar certo na hora certa, com as habilidades certas e a coragem certa. Luciana sorriu. Isso também. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua irmã. O médico disse que o procedimento correu perfeitamente. Vou ficar bem. Obrigada por tudo. Ela mostrou a mensagem para Rachel. É isso que importa, disse Rachel suavemente. Os prêmios ou as manchetes. Isso. Sim, concordou Luciana. É isso que importa. 3 meses depois, a Anna Reeves Security Consulting abriu as portas. A empresa se especializou em investigação de fraudes corporativas e empregava ex-faxineiros, garçons e outros prestadores de serviços que aprenderam a ver o que as pessoas invisíveis veem. Dominic Ashworth foi seu primeiro cliente, contratando-a para reformular completamente a segurança e a supervisão financeira de sua empresa. A mansão foi vendida e os lucros doados para instituições de caridade médicas. Marcos e Victor foram condenados a 30 anos cada um e seus recursos foram negados. E em algum lugar, em um pequeno apartamento, uma jovem se recuperava de sua cirurgia, saudável e inteira, porque sua irmã se recusou a ficar em silêncio quando o silêncio teria sido mais seguro. Os jornais chamaram Anna Reeves de heroína. Ela se considerava uma sobrevivente que finalmente havia parado de fugir. Mas a verdade era mais simples do que qualquer uma dessas descrições. Ela era alguém que havia aprendido que ser invisível não significava ser impotente e que, às vezes, a voz mais baixa na sala é aquela que muda tudo. Porque coragem não é ser visto, é ver o que precisa ser feito e fazer mesmo assim, mesmo quando o mundo inteiro está olhando para o outro lado. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui.